Olá! Hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículo 6 ao 11. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam, para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: Levanta-te, e fica aqui no meio. Ele se levantou, e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor, e disse ao homem: Estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva, e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Ambrósio escreveu: Aqui o Senhor passa para outras coisas, porque, como pretendia salvar o homem inteiro, curou um membro após o outro, de onde se diz: E aconteceu que em outro sábado ele entrou na sinagoga e ensinou. A lei figura nas circunstâncias atuais, na forma dos tempos futuros, em que certamente haverá feiras de mares e não de bens. Porque mesmo que você descanse do trabalho material, você não ficará ocioso, mas descansará louvando a Deus com boas obras. Você já ouviu aquele que diz estas palavras: Estende a mão, este medicamento é comum e geral. E você que acha que sua mão é boa, evite que ela seque pela ganância ou pelo sacrilégio. Estendam muitas vezes, favorecendo o próximo e dando proteção à viúva. Defenda de qualquer insulto quem você vê sofrendo sob o peso da calúnia. Estenda também a mão ao pobre que lhe pede. Estenda-o também ao Senhor, pedindo-lhe perdão pelos seus pecados. É assim que a mão deve ser estendida e é assim que ela é curada. São Beda escreveu: É aos sábados que ele cura e ensina especialmente, não só para demonstrar que o sábado é um dia consagrado a Deus, mas também porque era no sábado que as pessoas se reuniam mais solenemente. Como o mestre acabava de desculpar com o seu exemplo louvável a violação do sábado, que censuravam aos seus discípulos, agora olham para ele para o caluniar, do qual continua: E os escribas e os fariseus o observavam para ver se curaria no sábado, isto é, para acusá-lo de crueldade ou imbecilidade se não curasse, e se ele curou no sábado, considere-o um infrator da lei. É por isso que ele diz, para encontrar algo de que acusá-lo. O Senhor, compreendendo a calúnia que lhe foi preparada, repreende aqueles que não interpretam corretamente os mandamentos da lei, acreditando que boas obras não poderiam ser feitas aos sábados, enquanto a lei apenas ordena a abstenção de trabalhos braçais no sábado. Isto é, de más ações. Portanto, Jesus disse-lhes: Pergunto-vos, é lícito fazer o bem no sábado? Este homem é uma figura da linhagem humana, e por que não produziu boas obras, pois representado em seu primeiro pai, estendeu a mão para pegar a maçã, cuja má ação o inocente Filho de Deus corrigiu, estendendo as mãos sobre a cruz. A mão da humanidade na sinagoga estava seca, porque onde a maior cópia do conhecimento, ali quem quebra o que é ordenado comete maior culpa. São Cirilo escreveu: Ensinou verdadeiramente coisas superiores à inteligência humana e abriu a quem ouvisse o caminho que conduz à vida eterna. E depois de ter explicado a sua doutrina, de repente mostrou o seu poder divino. E continua: E havia ali um homem cuja mão direita estava atrofiada. Este é o hábito do adversário: alimenta dentro de si a doença da dor com o elogio dos outros,
mas o Senhor conhece todas as coisas e penetra nos segredos do coração. E continua, mas ele conhecia os seus pensamentos. E disse ao homem que tinha a mão atrofiada, levanta-te e põe-te no meio, e ele levantou-se e pôs-se em pé. Sem dúvida, para levar o cruel fariseu a ter compaixão, e que a mesma paixão mitigou as chamas da raiva. A pergunta é muito oportuna: por que se é lícito fazer o bem no sábado, e nada pode impedir os que sofrem de obter misericórdia do Senhor, caso em que a calúnia levantada contra Jesus Cristo não tem lugar, mas se não é lícito fazer boas obras no sábado, e a lei proíbe trabalhar para a salvação das almas, então eles se tornaram acusadores da lei. Se quisermos discutir a instituição do sábado, observaremos que ele foi estabelecido para a realização de obras piedosas. Foi-lhe ordenado que não trabalhasses ao sábado, para que o teu servo, a tua empregada e qualquer animal que te pertença pudessem descansar, como está dito em Deuteronômio capítulo 5, versículo 14. Portanto, quem tem compaixão do boi e dos outros animais, como não terá compaixão do homem que sofre de uma doença grave? Ó fariseu, você vê aquele que faz coisas prodigiosas e que cura os enfermos em virtude de um poder superior, e projeta sua morte por inveja. Ajude este canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Até amanhã!